A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, muito bom dia. Para nós é uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Eu, Glênio aqui, tudo bom, Glênio? Tudo jóia. Tudo jóia. Este é o programa Café e Fé, você que já está habituado a todos os domingos às 8h30 da manhã tomar um cafezinho com a gente e meditar na Palavra de Deus. Este é um privilégio que Ele nos concede mais uma vez. Gostaria de convidar você a ser um parceiro deste programa, postando nas suas redes sociais os programas. Você pode entrar no site da PIB Londrina, piblondrina.com.br. Lá você vai ter acesso a um número vasto de mensagens, o programa Desconstruindo a Religião, o Café e Fé, o Cristo em Mim, as mensagens que são pregadas aos domingos, aos sábados, textos, enfim, uma quantidade grande de material para a sua edificação e também para ser instrumento de evangelização para outros. Você também pode sugerir temas para o programa, participar, dar o seu testemunho, será sempre uma alegria para nós. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a cruz e a aceitação, o que significa a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no sentido daquilo que nos faz aceitos diante de Deus. E para que a gente possa entender melhor o que a gente quer dizer aqui, eu gostaria de que você prestasse atenção nessa narraçãozinha breve e em seguida a gente já volta direto com o assunto. É justo um homem matar, roubar e violentar a vida toda e à beira da morte arrepender-se e ser aceito por Deus? E quanto às pessoas que foram honestas e corretas a vida toda também serem aceitas? Como pode ser isso? Vemos no criminoso ao lado de Cristo a cruz e a aceitação. Uma aceitação e a salvação completa nos últimos minutos da vida daquele bandido. Isso é justo? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Como você pôde ver pela narração, essa é uma questão que povoa a consciência de muita gente. Muita gente questiona como que pode uma pessoa que fez tanta coisa ruim, tanta maldade, e de repente num determinado ponto da sua vida se dizer arrependido. Como que pode Deus aceitar isso? Não é justo. Bom, para começar a nossa conversa, nós precisamos saber algo. O Evangelho não é uma questão de justiça. Deus não usa o critério da justiça para nos aceitar, para nos receber, porque senão, qual de nós poderíamos ser aceito por Deus? Você? Eu? Quem poderia? O padrão de justiça qual é? O seu, o meu? Esse padrão de justiça que nós vemos aí no dia a dia? A questão do Evangelho é uma questão de graça, é a questão da aceitação de Deus, caminha nesse trilho. E é sobre isso que nós queremos discorrer um pouquinho aqui. Tudo bom, Glênio? Mais uma vez é um tema aí que... eu vou até tomar um cafezinho Toma aqui. Aí. Porque... Eu vejo que povoa muito a mente das pessoas e sempre esse questionamento. Né? É uma questão de justiça, mas não é nossa. Não é nossa, exato. Né? Não humana. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. E a aceitação nossa é baseada na justiça de Cristo. Porque o que nos conecta com Deus
não é a nossa justiça, porque a nossa justiça está poluída pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autoestima. O que eu faço, isso me ensoberbece. Ela não pode servir de ponte. E eu não acredito que a Bíblia vá se contradizer. Ele está dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei. O que segue depois é que Cristo morreu em vão. É tudo inútil. A morte de Jesus não foi uma morte suficiente para nos atingir. Eu vivo honestamente a vida toda, baseado na minha justiça. O que isto representa, no final das contas? A soberba de que eu sou O meu Redentor. o meu Redentor. Eu sou a figura. Agora, quando a palavra de Deus nos põe que aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, é a justiça de Cristo que nos é imputada, que nos salva. Aqueles dois bandidos lá da cruz, eles estiveram durante um período xingando Jesus. Eles fizeram mais ou menos como a plateia brasileira fez no jogo da abertura da Copa com a presidenta. Absurdo chamar presidenta. Isso é um absurdo. Com a presidente Dilma, eles xingavam, né? Eles estão até dizendo que não se deve fazer isto. O povo está sendo ferrado e a indignação do povo está se manifesta. Vazando. E os dois ladrões estavam xingando Jesus. Os dois estavam blasfemando de Jesus na cruz. Mas de repente, um deles, por uma razão que a razão não explica, Desconhece. este vira-se para Jesus e percebe que ele é um rei. Senhor. Não um rei deste mundo. Ele viu que ele tinha um reino de redenção e olha para ele e diz: olha, lembra-te de mim. Não foi ele que se arrependeu. Ele foi alcançado pela graça de Deus e esta graça produziu nele arrependimento. Porque se o arrependimento é dele, também é justiça própria. É produzido por ele. Se a fé é minha, também a fé é justiça. É uma troca, é uma moeda. Na verdade, ele foi salvo pela graça. E a graça é o elemento de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que crê, só crê porque a graça o constrange a este fato. Nós não sabemos quem é que crê e quem não crê. E nós temos uma missão: pregar o Evangelho a toda a criatura. E a redenção do homem, nós temos um amigo em comum que diz que isto é do departamento de Deus. Isto é da obra de Deus. E Ele é que vai dar. Ninguém vai ser salvo por causa dos seus méritos, por causa da sua justiça. Se perguntar, é justo? Não, é graça. É graça a salvação, do começo ao fim. Duas questões aqui são significativas, talvez, para o momento. A primeira é que quando nós olhamos para essa estrutura religiosa, muitas vezes que nos rodeia, que está à nossa volta, muitas vezes o que nós percebemos é que a graça entra como um discurso de aceitação
da teologia, do sistema, mas não como algo funcional, existencial, do ponto de vista daquilo que a Bíblia diz que é graça. Ou seja, a graça ela entra no discurso, mas a salvação acaba sendo, ou a aceitação sua diante de Deus, se dá pelo seu desempenho. Você não percebe isso, Clênio? Sim. Na grande maioria eu até discurso sobre a graça, falo, não, é graça de Deus. Mas, de fato, essa graça só vai funcionar se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. Caso contrário, Deus não te aceitará, Deus não te abençoará, Deus não gostará de você. A questão a gente faz assim, você é filho de seu pai e de sua mãe, né? Sim. O que você fez para ser filho de seu pai e de sua mãe? Nada. E isso é justo? Não é uma questão de justiça. Você é filho deles. E você não pediu para vir na família deles. Você nasceu do seu pai e de sua mãe. Quer eles tenham tido isso como um projeto de vida, quer não, desde o momento que eles tiveram uma relação física, sexual, veio você como produto disso. Uhum. Nós somos um produto da graça de Deus, mas não como discurso. O sujeito falar disto e dizer, nós pregamos a graça. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Ao contrário, merece o inferno, mas por graça ele foi alcançado por este amor incondicional de Deus. Deus o salvou mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mediante a cruz. Nós não somos aceitos pelo nosso desempenho, nós somos aceitos e fomos aceitos pelo desempenho de Cristo Jesus. A obra de Cristo. Jesus lá na cruz, quando ele esteve lá, ele não esteve solitário, ele esteve compartilhando aquela morte com a raça. E ele disse, eu quando for levantado da terra, e ali está explicando o que foi na cruz, eu irei atrair todos a mim. Havia um imã divino e uma identidade do Cristo com a humanidade. A morte dele foi a minha morte. E isto era justo. Eu precisava morrer. Eu precisava morrer. E a ressurreição dele é a vitória o desempenho compartilhado da vida, e isto é graça plena. Deus dando. Então a justiça e a graça estavam juntas em Cristo Jesus. O justo na cruz, pagando pela minha injustiça, é o selo da redenção. Agora não é a minha justiça, porque a minha justiça ela é plena de aquilo que nós falamos aí no início, de orgulho, de vaidade. O sujeito bate no peito, eu não sou como os demais, olha, eu cumpro a lei. Isso aí cheira carne podre, isso aí chama urubu, aproxima, é carniça. Isso não é lugar de pomba, de Espírito Santo assentar. É lugar de podridão, de nojo, de orgulho, de vaidade humana. Ô Glênio, eu sei que tem gente que está nos assistindo nessa manhã. Eu sei que alguns vão ficar chateados, talvez, né? Porque, afinal de contas, desempenha há tanto tempo a sua justiça própria, a sua religião, e quer ser reconhecido por isso. E, de repente, o que você está dizendo aí é que isso não tem valor nenhum, a única coisa que vale é o sacrifício de Jesus. Tem outros que talvez vão olhar e ver nesse anúncio uma possibilidade de descanso, porque já há muito tempo está tentando se fazer aceita diante de Deus pelas obras, por meio daquilo que desempenha, achando que Deus não ama ela, não gosta dela se ela não fizer daquele jeito, e está cansado. E outros que estão ouvindo isso como uma novidade. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que a graça ela é escandalosa. Não tenha dúvida. Esta aceitação que não depende de mim, ela... A cruz de Cristo, ela sempre será ofensiva
ao mérito humano. E vai gerar esse tipo de coisa. Ela vai gerar esse aborrecimento. Mas eu prefiro um diagnóstico que diz a minha doença real, para que eu tenha um tratamento condizente, do que eu ser enganado e iludido. Não, está tudo bem e depois eu pereço. Não é a minha justiça que contabiliza a redenção. É a justiça de Cristo, é a cruz de Cristo. A minha aceitação será, sem dúvida nenhuma, mediante a graça plena de Deus. Porque a Bíblia diz, porque pela graça é que você é salvo. Mediante a fé? Mediante a fé. E a fé é uma dádiva divina, não é uma coisa própria nossa. É um presente de Deus para que eu não possa me vangloriar. Então, a obra de Deus é de Deus, a redenção de Deus é de Deus, a justiça é de Deus, a graça é de Deus, e eu recebo isto como um presente maravilhoso, que eu não tenho outra opção senão de recebê-lo. Se eu rejeitar, isto prova o meu orgulho e a minha soberba. Queridos, o Evangelho é lindo e é maravilhoso, ele é gracioso, a justiça de Jesus a cumpre toda, ele cumpriu toda a lei, para que você e eu pudéssemos ter esperança e ter vida, sermos aceitos diante de Deus, e isso é graça. Eu gostaria que você ficasse ainda com a gente, porque a gente ainda tem um recado, o Glênio tem um recado para você, eu gostaria de falar um pouquinho também, a partir da palavra, que logo em seguida desse intervalo você continuasse com a gente para esta mensagem direta ao seu coração. Fique conosco. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Voltamos e agora eu queria ler um texto das Escrituras com você, que está em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É uma obra de graça, é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se você tem vivido uma religião de um Deus tirano, de um Deus exigente, de um Deus acusador, de um Deus que
trabalha com as categorias do medo, que trabalha com a vergonha, de um Deus que pune o funcionário que não executa bem a sua função. Você precisa ver ou rever essa experiência sua. Talvez ela seja uma experiência só religiosa. Talvez você ainda não viu o reino de Deus. O reino do Deus que é amor e que nos amou de uma maneira tão exuberante que deu o seu Filho para morrer numa cruz, para nos fazer morrer nele e para nos dar uma nova vida por graça. Não tem nada a ver com você. Se você está em Cristo, não há nenhuma condenação mais sobre você e você está seguro. Fora disto, é religião, é desempenho, é perpetuar na esfera da fé a mesma estrutura que nós vemos neste mundo, onde quem pode mais chora menos, onde só tem valor aquele que está no primeiro lugar do pódio, onde os fracassados não têm vez. Não, Jesus veio chamar doente. Ele não tem nada a ver com justos, ele vai dizer. Porque essa justiça humana, ela é podre, como foi falado aqui. Mas a justiça de Deus, cumprida em Jesus, ela é a única capaz de trazer contentamento ao coração de Deus. E é ela quem nos dá acesso ao trono da graça de um Deus que quer fazer de mim e de você herdeiro, filhos. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas os filhos que são gerados pela palavra de Deus. E é isso que nós estamos anunciando aqui nesta manhã. Que Deus estava em Cristo reconciliando você com Ele. Não imputando a nós os nossos pecados, porque Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Nele a justiça foi cumprida, para que você possa hoje viver uma nova vida. Ah, mas posso viver então de qualquer jeito? Querido, estamos falando de regeneração. Quando o Pai troca o nosso coração em Cristo Jesus, nos dá um espírito novo e vem com seu espírito habitar em nós, o que clama dentro de nós é pela comunhão com o Pai, é pela adoração ao Pai, pelo relacionamento com o Pai. E o pecado não tem nada a ver com isso. Esse utilitarismo de fazer de Deus um idiota não tem nada a ver com o Evangelho. Deus quer fazer de mim e de você uma nova criatura, que pensa, que busca as coisas que são do alto. E é isso que Deus quer fazer em mim e você por graça. Lênin. O apóstolo Paulo, falando do seu povo judeus, que ele amava profundamente, mas eles rejeitavam a justiça de Deus, ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça que vem de Deus. E eu queria ler esse texto também numa versão chamada A Mensagem, que eu achei muito interessante, que ele diz assim: acreditem em mim, amigos, porque Israel deseja o melhor, deseja a salvação, nada menos que isto. É o que desejo de todo o coração e em todo o tempo que eu oro a Deus por isso. Mas eu sei que os judeus são muito dedicados a Deus e estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que este certo da condição humana, que é a salvação, é obra exclusiva de Deus e muito bem sucedida.
Eles montam suas lojas de salvação ao longo das ruas e apregoam a sua mercadoria como se eles pudessem. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus, nos termos de Deus, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. Ou seja, quando você tenta ser aceito na base dos seus méritos, da sua própria justiça, isso tem aquele cheiro de Caim, um cheiro de suor, e aí você briga, você mata o outro, porque não faz conforme você acredita que é assim. Nós temos hoje no plano da igreja, da religião, uma guerra universal de conceitos. Nós não vemos a salvação unicamente pelos méritos de Cristo. Nós construímos nossas lojinhas e vendemos um produto barato de justiça própria, esquecendo que nós somos aceitos pela obra de Cristo e não pela nossa justiça. Eu espero que você observe este texto muito bem. Dentro da versão antiga ele diz assim: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Mas o fim da lei é Cristo. Aleluia. Para a justiça de todo aquele que crê. Que Deus conceda a você e a mim e a nós aqui a certeza de que fomos aceitos. Que eu não preciso aceitar Jesus, porque foi Jesus que me aceitou. E ao me aceitar, eu preciso recebê-lo como um todo já realizado, como algo que já foi completamente, totalmente feito em meu benefício. E isso traz muito descanso para a minha alma. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que realizar. Deus em Cristo já realizou. Eu estou falando aqui, de coração para coração. Cuidado com religião. Ela é perversa, mas leve em consideração a boa notícia do Evangelho. Ela é libertadora. É isso aí, queridos. Para mim foi muito edificante tomar esse cafezinho junto com vocês e espero que para vocês também tenha sido. Um grande abraço, aguardamos vocês no próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.